sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nessa videoaula eu vou resolver um exercício considerando o tópico aí de polarização CC. Então nós temos um circuito, né, com a polarização do transistor utilizando um divisor de tensão, né? Então esse tipo de polarização é chamado polarização por divisor de tensão. Primeiro ponto aqui, né, para a gente resolver esse exercício é nós definirmos o que a gente vai encontrar, né? O que o exercício solicitou. Nesse caso aqui, nós temos aqui que encontrar as três correntes. Corrente 1, que é a corrente no resistor 1 do divisor de tensão, corrente de base, corrente de coletor e corrente de emissor. Mas a gente vai além, né, e vamos explorar outros parâmetros também para a gente encontrar desse tipo de circuito aqui. Primeiro ponto é a gente definir se a gente vai seguir pelo método aproximado ou método exato. Para isso a gente tem que lembrar da regra, né? Existe uma regra que considera, nessa regra nós temos que o beta, que é o ganho, né, vezes a resistência de RE, que é do resistor de emissor, deve ser maior ou igual a 10 vezes o valor do resistor R2. Bom, por que isso? Porque se o beta vezes RE, que é basicamente a resistência de emissor espelhada para a minha entrada, ela for muitas vezes maior que o R2, então nós podemos trabalhar com o método aproximado, em que nós desprezamos aqui, né, a influência dessa impedância. Daí basta a gente aplicar o divisor de tensão aqui nessa malha para poder encontrar a tensão de base. A tensão de base, que é a tensão desse ponto aqui. Ok? Dessa forma, a gente vai considerar então o beta, que é 100 nesse exercício, vezes a resistência de 750 ohms. 100 vezes 750 atende a condição de ser maior ou igual a 10 vezes o valor da resistência R2. A gente vem aqui na resistência R2, que é 3.2, 3,2 kΩ. Então a gente vai ter um valor de 75 kΩ. Faz com que essa comparação seja verdadeira, né? 75 kΩ vai ser maior do que 32K. Então, dessa forma, considerando essa condição, nós podemos trabalhar com o método aproximado. Com o método aproximado, a gente ganha tempo. Por quê? Porque a gente consegue já fazer direto sem ter que encontrar a tensão TVNAM e a resistência TVNAM para redesenhar o nosso circuito. Então a primeira coisa é encontrar a tensão de base. Então a minha tensão de base, a gente tem que considerar que essa tensão ela é igual ou é a mesma tensão em cima do meu resistor R2. Vejam que a tensão de base é a tensão da base para o ground, para o terra. E essa tensão é basicamente a tensão em cima do meu resistor R2. Então eu posso falar que a tensão de base é a mesma tensão do meu resistor R2. Para a gente encontrar ela pelo divisor de tensão, basta jogar na equação do divisor de tensão. VCC vezes o valor da resistência que eu quero encontrar, dividido pelo somatório das duas resistências, que é R1 mais R2. Beleza. Então aqui a gente tem basicamente a equação do divisor de tensão. Substituindo os valores, nós teremos que a tensão de base vai ser igual a 9 vezes o valor da resistência de R2, que é 3,2 kΩ, isso dividido por R1 mais R2. Aqui eu já vou fazer direto, R1 é 11 e R2 é 3,2. Então nós teremos 14,2 kΩ. O quilo eu corto com quilo, então
fazendo aqui na calculadora, o resultado que a gente vai ter vai ser de 2, aproximadamente, né, 2,03. 2,03 volts. Beleza, encontramos aqui o valor da tensão de base. Depois que a gente encontrar o valor da tensão de base, nós podemos encontrar o valor da tensão de emissor, que é a tensão desse ponto aqui, ó. Como se eu puxasse um ponto de derivação, né? Que a gente tem a tensão VE, que é a tensão do emissor em relação ao terra. Dessa forma, eu tenho que lembrar que a tensão base-emissor, que é a tensão da junção base-emissor do transistor, né? Que é basicamente um diodo PN, ela vai ser a tensão da base em relação ao terra menos a tensão do emissor em relação ao terra. Com isso, a gente pode dizer que a tensão do emissor em relação ao terra será a tensão da base menos a tensão base-emissor. Vejam que isso é muito lógico, porque a tensão da base ela tem que ser 0,7 volts maior do que a tensão do emissor, para que a gente possa polarizar diretamente o meu transistor bipolar de junção. Então, o meu VE vai ser igual a 2,03 menos 0,7, considerando aqui um transistor de silício. Então, a resposta da tensão do emissor será 1, aproximadamente, né? Tensão VE vai ser 1,33. 1,33 volts. Bom, depois que nós encontramos a tensão VE, fechando aqui, né? Depois que a gente encontrou a tensão VE, com a tensão em cima desse resistor, nós podemos encontrar a corrente IE. Vejam que, da mesma forma, né, que a gente considerou que a tensão de base é a mesma tensão em cima do resistor R2, a tensão do emissor é a mesma tensão em cima do resistor RE. Por quê? Porque a tensão do emissor é a tensão desse ponto para o terra, e a tensão desse resistor está com um dos seus terminais, né? O resistor está com um dos seus terminais aterrados. Então, dessa forma, a gente pode dizer, escrevendo isso que eu mencionei, que VE é igual a VRE, tensão em cima do meu resistor de emissor. Então, a tensão, a corrente, né? Então, nosso objetivo agora é achar a corrente. Então, se a gente vier aqui e escrever que a corrente do emissor é basicamente igual à tensão do resistor de emissor dividido pela resistência de emissor, a gente, aplicando lei de Ohm, nós conseguimos encontrar a corrente de emissor. Dessa forma, nós teremos 1,33, que é a tensão, dividido por 750. Então, a gente vai dividir aqui por 750 ohms. Fazendo aqui o cálculo na calculadora, nós teremos aqui um valor de aproximadamente 1,77. Então, nós teremos um valor de 1,77 miliamperes. Lembrando que mili é basicamente 10 a menos 3, certo? Então, mili é basicamente 10 a menos 3. Com a corrente de emissor, eu posso encontrar a corrente de base. Nós temos dois caminhos aqui. Falar que a corrente de emissor é igual à corrente de coletor, que é uma aproximação, né? Com a corrente de coletor, a gente encontra a tensão VRC, a tensão VRC e a tensão VRE, a gente encontra o VCE. Mas nós podemos fazer de uma forma mais precisa também. A gente pode, né, utilizar a relação que diz que a corrente de emissor é igual à corrente de base
nós já usamos essa relação em outras situações, vezes o beta mais 1. A corrente de coletor é beta vezes maior do que a corrente de base. Porém, a corrente de emissor é beta mais 1 vezes, né, maior do que a corrente de base. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a corrente de base vai ser igual à corrente de emissor. Eu já vou colocar o valor dela, né, para a gente ganhar tempo, 1,77 mili dividido pelo valor, né, fazendo aqui esse termo beta mais 1, passando dividindo, e como o beta vale 100, vejam, o beta vale 100, nós teremos 101 na parte inferior. Então, a gente vai dividir por 101, dividido por 100 mais 1, que é 101. Fazendo esse cálculo, nós encontraremos um valor de aproximadamente 17,53 microamperes. Lembrando que micro é 10 a menos 6. Certo? Agora, dando continuidade, encontramos a corrente emissora e a corrente de base, nós podemos encontrar a corrente de coletor. Se a gente considerar que a corrente de emissor é a soma das duas, a gente pode dizer que a corrente de coletor será a corrente de emissor menos a corrente de base. Dessa forma, fazendo aqui de uma forma mais direta, para a gente também ganhar tempo, nós teremos 1,77 mili menos 17,53 micro. Se a gente converter 17,53 micros, nós teremos 0,017 ou 0,018, arredondando, né, miliamperes. Dessa forma, nós teremos aqui uma corrente de coletor de aproximadamente 1,75. Por isso que muitas vezes a aproximação ela é muito desejável. Vejam que agora o valor praticamente foi o mesmo. O valor que nós encontramos aqui foi praticamente o mesmo. Se a gente comparar 1,77 com 1,75, se nós tivéssemos igualado essas duas correntes, a gente não teria muito problema, né? Basicamente, a gente teria quase que o mesmo valor. Então, se eu tenho a corrente de coletor, agora eu posso encontrar a tensão do resistor de coletor. Então, a tensão de VRC, pela lei de Ohm, será a corrente de coletor vezes a resistência de coletor. Então, a tensão VRC será igual à corrente, que é 1,75 miliampere, né, vezes o valor da resistência, que é 1,3 quilômetros. O quilo eu corto com mili, lembrando mili é 10 a menos 3, eu estou multiplicando 10 a terceira. Fazendo aí a multiplicação de 1,75 vezes 1,3, nós teremos um VRC de 2,275, né, sendo um pouco mais preciso aqui, 2,275. Colocando aqui em evidência a resposta. Bom, agora o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar o valor de VCE. Vejam, se a gente analisar essa malha, nós temos a tensão total, a tensão em VRC e a tensão em VRE. Então a gente pode dizer, né, que VCE, fazendo já de uma forma mais direta, mas se a gente rodasse malha, a gente cairia nessa equação. VCE vai ser a tensão VCC menos VRC, que é a tensão no resistor de coletor, menos a tensão no resistor de emissor. Então, o que sobrou vai estar
né, sendo aplicado nos terminais de potência do transistor, né, no coletor emissor. Então nós temos aqui 9 menos VRC, que é 2,2, vou arredondar aqui, 2,28, menos VRE, que é 1,33 nós tínhamos encontrado anteriormente. Dessa forma, nós teremos um VCE igual a, fazendo esse cálculo, nós teremos aí um valor de aproximadamente 5,393, né? 5,39, vou colocar aqui. Encontrando o VCE, que seria aí um dos nossos últimos parâmetros, a gente também pode encontrar o valor de VC, que é a tensão desse ponto aqui em relação ao terra. Vejam que a tensão desse ponto aqui do coletor é basicamente a tensão VCE mais a tensão VRE. Então a gente pode dizer que a tensão VC é igual à tensão VCE, lembrando que a gente está analisando a tensão VC em relação ao terra, né? É a tensão VCE mais a tensão VE, ou a tensão VRE. Basicamente as duas são, essas duas tensões são as mesmas. Então aqui nós teremos 5,39 menos, mais, né, a tensão de 1,33, que é a tensão em cima do emissor, ou do resistor de emissor. Com isso, a tensão de coletor em relação ao terra será basicamente 6,73. Então eu terei 6,73 volts. Agora o que faltou aqui para a gente calcular? O que faltou para a gente calcular foi a corrente I1. Essa corrente I1 é a corrente nesse resistor. Vejam que se eu pegar a tensão total menos a tensão em cima desse resistor, que é a tensão de base, o que sobrar de tensão será a queda de tensão em R1. Se eu pegar essa queda e dividir pelo valor da resistência, eu encontro I1. Então eu posso dizer aqui que I1 é basicamente VCC menos a tensão da base dividido pelo valor da resistência, que é 11 kΩ. Jogando aqui de uma forma direta, para a gente ganhar espaço, a gente está ficando sem espaço aqui, né? 9 menos a tensão VB, a gente pegar 9 menos a tensão VB, nós teremos aí um valor aproximado de 6,97. Então já vou colocar direto aqui 6,97. Vai ser 9 menos 1,33 dividido por 11, que é o valor da resistência. Dessa forma, nós teremos aqui um resultado de 633,63 microamperes. Bom, encontramos então o valor da minha corrente I1. Vejam que a corrente ela é baixa, mas é uma corrente maior que a corrente que nós encontramos na base, né, que foi uma corrente aí de aproximadamente 17,53. É por isso que normalmente a gente despreza e fala que a corrente de base ela vale um valor tendendo a zero e aplica o divisor de tensão aqui no início do nosso cálculo. Outro parâmetro que a gente pode calcular é a corrente de saturação. A corrente de saturação, a gente tem que lembrar que é o momento em que o transistor está conduzindo completamente. Nesse momento, a tensão VCE tende a zero. Então, eu terei a tensão da fonte limitado pelo valor dos dois resistores.
RC e RE. Então, se eu pegar a tensão da fonte e dividir pelo valor dos dois resistores, eu terei a máxima corrente. Dessa forma, escrevendo, né, a corrente de saturação desse circuito será 9 dividido por 1,3 mais 750. A gente tem aí, vou fazer já direto aqui, 2,05 kΩ. Consequentemente, nós teremos aí, fazendo esse cálculo, 4,39. Então, vou colocar aqui embaixo, 4,39 miliamperes. Esse aqui, ó, é o valor, é o menor valor, perdão, é o maior valor de corrente que a gente consegue aqui. Então, quando o meu transistor está conduzindo completamente, nós teremos 4,39. Mas, em função do meu transistor não estar conduzindo completamente, ele está trabalhando na região ativa, né, entre a saturação e o corte. Por isso, nós temos uma corrente de coletor, né, de aproximadamente 1,75, está um pouco abaixo aí, do centro da reta de carga, e uma tensão VCE um pouco acima do centro aí, também da reta de carga. No caso, a tensão de corte seria 9, o centro seria 4,5. A gente está com 5,39. A tensão de corte desse transistor, né, será o valor da minha tensão. Aqui, ó, se a gente analisar, a tensão será basicamente o valor de 9 volts da minha tensão de alimentação. Por que isso? Porque quando esse transistor estiver em corte, ele não está conduzindo. Essa tensão tenderá ao valor da tensão da fonte. Por quê? Porque é como se eu criasse uma resistência tendendo ao infinito, uma resistência muito alta. Então a tensão nessa malha de saída estará toda em cima do maior resistor, né, representado aqui pela junção coletor-emissor. Então, dessa forma, nós poderíamos desenhar a reta de carga, mostrando o ponto quiescente de operação desse transistor. Bom, dessa forma a gente fecha mais essa resolução. Muito obrigado aí pela atenção. Façam outros exercícios, né, tanto dessa configuração quanto de outras configurações aí, como realimentação de coletor, polarização de base fixa, polarização estável de emissor, entre outras aí existentes. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.